esse tema para mim não é um tema tão novo, porque no passado, aqui nesta igreja, já começamos uma vez, o Manuel e eu, um trabalho para conscientização da área de missões, há uns 6, 7 anos, ou um pouco mais. Só que assim, a gente não tinha tanta experiência, ou pelo menos conhecimento, para falar, e nós utilizamos de materiais que adquirimos na Expo Cristã, da Missão Horizontes, e tinha vários panfletos, tinha revista, tinha várias informações em slides. Nós não tínhamos data show, alugamos uma vez para fazer esse trabalho. E quando ministramos à igreja aquilo, ficou uma coisa totalmente desfocada. As pessoas não entenderam e assim, o aconselhamento que foi dado na época, assim, não continue, porque o povo não entende essas coisas. Eu fiquei chateado demais, mas eu obedeci. E daí eu fui para outra coisa, né? E sempre estive envolvido nesses 15 anos de crente, sempre estive envolvido com alguma coisa. E assim, esse tema de missões, ele é fundamentado em algo muito simples. Muito simples. Embora todo o tema ele é bastante complexo, mas ele é fundamentado muito simplesmente. Eu queria que já colocasse aqui o fundamento que está em Mateus no capítulo 28 e Marcos no capítulo 16. Né? O fundamento é o quê? É a ordenança do próprio Cristo. Ele nos manda ir, né, vão, fazer discípulos e batizá-los e ensiná-los a obedecer. Então, assim, esses verbos, né, mostram o imperativo. Não é uma recomendação de Jesus, mas é uma ordenança, é um mandamento. Não é assim, é bom que vocês façam. Não, vocês devem, é obrigatório fazer, todos os discípulos. Então, não é uma recomendação, é uma ordenança. Lá no Marcos 16 diz, vão e preguem o evangelho. E é interessante porque eu já preguei aqui numa das mensagens a respeito do que é o evangelho. E nós, né, graças a Deus, estamos perdendo esse título aí, né? O pastor Ademir tem pregado muito a respeito disso para dizer que nós não somos evangélicos, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Por quê? Porque mesmo os evangélicos, você vai perguntar, 90% às vezes não sabe dizer o que é o evangelho. Você vai perguntar, o que é o evangelho? Pergunta básica, simples. E a intenção de ministrar, essa ministração, a primeira parte, ela é mais ou menos 3 horas. Né? Deixa eu falar para vocês rapidamente como foi. Quando me falaram o tema, eu estava bastante ocupado com a aula de quarta-feira, antes do Luau, né? Na quarta-feira, que era sobre o Cântico dos Cânticos. E eu estava muito bom esse livro, eu estava muito interessado em conhecer mais, eu me dediquei muito. Mas depois da quarta, eu comecei a colocar no papel o que o Senhor tinha ministrado durante mais ou menos uma semana, 2 semanas. Eu fui colocando no OneNote, no meu celular, vinha uma frase, eu ia, marcava. Outra frase, eu, colocava. E daí eu fiz os slides, que dá 26 slides, são 10 partes, ou 10 subtópicos. E aí eu fui colocando, fui preenchendo, né? Não enchendo linguiça, né? Mas preenchendo com informações. Mas o Senhor foi me dando os temas e eu fui colocando. E lá no Luau foi muito rápido, né? 1 horinha para falar algo que é mais ou menos 3 horas, tentei correr, pulamos partes. E eu pretendo pelo menos falar aqui 2 dessas 3 horas. Essa é a primeira parte, mas a segunda parte que o Senhor ministrou no meu coração, me revelou por intermédio de alguns abençoados, algo que é o cumprimento, como fazer, é a prática de missões, é a prática para as nossas vidas. O Senhor revelou isso no meu coração e eu estou felicíssimo, porque não consegui concluir lá no Luau, e isso me fez pesquisar um pouco mais, e aí a ficha caiu, eu aprendi algo que há 15 anos, desde quando me converti eu não sabia, e que faz tanto sentido para mim. E eu quero deixar isso para a segunda parte, os 2 últimos dias. Irmãos, Jesus, antes de mandar eles
pregarem, de dar essa ordenança aos seus discípulos e a toda a igreja, né, ele ensinou. Quando ele fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, é porque ele ensinou primeiro. E assim, antes, se nós vamos levar o evangelho, nós precisamos saber muito bem, irmãos, o que é esse evangelho, o que é evangelho, o que é o evangelho de Jesus Cristo. Temos que ter um discernimento muito bom, porque hoje em dia aí fora está se pregando um outro evangelho que o Paulo fala, embora ele disse também assim, não que haja outro, mas é que eles deturparam a verdade, eles distorceram. E ele está dizendo assim, deturpar a verdade, mas a verdade ela não se deturpa. Na verdade, o que acontece é que o que está se pregando abandonou a verdade e se prega a mentira. A verdade de Deus não precisa de ninguém defender, porque a verdade nunca vai virar mentira. Mas precisamos defender as pessoas contra a mentira. Não defender a verdade, não defender a Bíblia, mas defender as pessoas da mentira. As pessoas precisam de defesa, porque as pessoas no mundo estão indefesas. E Cristo deu à igreja a chave do reino de Deus. E essa chave, irmãos, significa para nós não a gente se reunir aqui, eu quero uma casa, vamos aqui todo mundo reunir, temos a chave que fechamos, está fechado, que está aberto, todo mundo ter uma casa própria, nem Alphaville. Não é isso. Ele está dizendo assim, a igreja é a única instituição no mundo que tem a chave do reino de Deus, que tem o evangelho que pode salvar. O espiritismo pode fazer uma obra assistencial, tirar uma pessoa da rua, dar uma dignidade social, mas não pode salvar. O islamismo, qualquer outra religião pode fazer muitas coisas boas, mas não faz uma coisa que só a igreja faz, pelo poder do Espírito Santo e pela pregação do evangelho. Então nós temos a chave do reino de Deus. E eu entendi quando o Marcos, o Tião, a Thalita passaram para mim essa ministração, é que assim, irmãos, que a gente precisa ter uma visão, que alguns chamam de visão holística, significa uma visão completa, uma visão ampla de todo o reino. Todo o reino. E nas ministrações aqui a gente vai falar sobre denominacionalismo, que é a pessoa ficar defendendo a placa da igreja com unhas e dentes. Não, isso não é visão de reino. Defendendo o ministério com o seu nome próprio, coloca nome no seu ministério, o Ministério Evangelista Fábio Ferreira de Lima. Não, isso não é visão de reino. Isso é visão de reino próprio, nome próprio. Não é isso. Então assim, nessas 2 horas aqui, pretendo tratar muitas coisas que o Senhor foi ministrando na minha vida, no meu viver cristão e nesses últimos dias. Então assim, evangelho, o que é o evangelho? Alguém diz assim, vamos viver o evangelho, irmãos. Ninguém vive o evangelho, só Jesus viveu o evangelho. O evangelho na palavra, no significado da palavra, é boas notícias. Evangelho, boas notícias. E se há boas notícias, porque há então uma má notícia, ou más notícias, para que haja boas notícias. O evangelho é a vida de Jesus, é a morte de Jesus, é o ministério de Jesus, toda a missão de Cristo. Isso é o evangelho, e é a salvação que Jesus pregou. Isso é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é algo que Jesus viveu, que ele morreu, que ele, vivenciou, e ele ressuscitou. Tudo isso é o evangelho, só ele viveu. Agora, como nós vivemos? Vivemos de acordo ou pautado, uma vida pautada no evangelho, com os princípios desse evangelho. Qual que são os princípios do evangelho? É a obediência. Cristo foi fiel, obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. E pregar a boa notícia de Deus, isso tudo é viver uma vida pautada no evangelho. Então, o evangelho é isso. Só Jesus viveu. E é a boa notícia, porque havia uma má notícia. E assim, a primeira mensagem, se você abrir o Novo Testamento, a primeira pregação é de João Batista. E quem lembra aqui qual é
a principal palavra que ele fala, uma das principais, arrependam-se, né? Arrependam-se, arrependam-se, arrependei-vos, né? No vós. Jesus também, no início do seu ministério, né? Está registrado bastante essa mensagem. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, arrependam-se. Quando Jesus ele chega diante daquele, tem um sábio entendido da lei, alguns falam era um advogado da lei, era um escriba. Ele era muito entendido, muito conhecedor da lei de Moisés, da Torá, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e do Antigo Testamento de uma forma geral, que era a única Bíblia que existia naquela época, que era o Antigo Testamento. Ele chegou diante de Jesus e falou: Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Não foi esse. Qual foi aquele que perguntou sobre... Deixa eu lembrar aqui, irmãos, estou confundindo com o do rapaz da vida eterna, lá, o rico. Não é Nicodemos, aquele que fala assim, quem é o meu próximo? Ele fala assim, o que é de herdar a vida eterna? Então ele faz a mesma pergunta, né? O que é de herdar a vida eterna? Aí o Senhor fala assim, guarda os mandamentos. Quais são os mandamentos? Acho que é mais ou menos assim. Aí ele fala, honra o teu pai, amai a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a si mesmo, honra teu pai e tua mãe. Né? Aí Jesus falou assim, disseste bem, faze isso e viverás. E vivereis, né? Faça isso e viverás. Jesus ele falou, pratique a lei e você vai viver. Aí ele falando assim, querendo justificar a si mesmo, a Bíblia diz, ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai e explica quem é o próximo, que era um samaritano na parábola de Jesus. E eles não amavam os samaritanos, eles odiavam os samaritanos. Jesus mostrou para ele que, embora ele conhecesse toda a lei, que ele falasse, né, que ele cumpria a lei, amava a Deus sobre todas as coisas, amava o próximo, que era um entendido, Jesus provou para ele que ele não amava o próximo, porque ele não amava os samaritanos. Mesma coisa aconteceu com aquele jovem rico, chegou a Jesus e falou assim, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus pergunta, por que me chamas bom? Bom é só o Pai, né? Bom é só Deus, ele não falou só o Pai, bom é só Deus, porque ele é Deus também. Se ele falasse só o Pai, ele falava que ele não era bom, né? Mas ele é o bom pastor, ele é bom. Jesus falou assim, por que me chamas bom? Bom é só Deus. Aí ele falou assim, guarda os mandamentos. Aí ele falou assim, eu guardo desde a minha mocidade os mandamentos. Os 10 mandamentos, eu guardo desde a minha mocidade. Aí Jesus falou assim, então, em outras palavras, vamos ver mesmo. Olha, vende tudo o que você tem, dê ao seu próximo, aos pobres, e me segue, e terás um tesouro no céu. Jesus ali, ele usou novamente a lei, para ver se ele realmente cumpria a lei, como ele dizia. Mas ele não cumpria a lei, irmãos. Na hora, ele se entristeceu, porque ele não amava o próximo, não amava a Deus, porque não queria seguir a Deus, e se perdeu, não foi salvo naquele momento, não sei se futuramente, depois, né? Mas naquele momento não. O que quer dizer com isso? Jesus, ele veio pregando o arrependimento. O arrependimento é o que vai antes, para entrar o Evangelho. O que acontece hoje? As pessoas mudaram, as igrejas mudaram essa primeira parte e colocaram muitas outras coisas, dizendo para as pessoas, eu até postei isso lá no grupo, dizendo assim, olha, venha para Jesus, que a sua vida vai mudar. Né? Por exemplo, esse vácuo, esse vazio no seu coração, só Deus preenche. Abra o seu coração para Ele. Olha o tipo de mensagem que introduz, que as pessoas levam, né? Que nós muitas vezes fizemos isso. Fala assim, olha, só Ele tem a verdadeira felicidade para te dar. Ele vai resolver todos os seus problemas. Se até agora a sua vida não deu certo, vem para a igreja, que aí vai dar tudo certo na sua vida.
Olha, Ele vai restaurar o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro, Ele vai tirar esse problema de vício seu, o que você precisa é isso. Essas coisas que só vão dar certo na sua vida com Jesus, porque sem Ele nada você pode fazer. Aí vem para a igreja porque o mundo não tem nada para oferecer. Né? Vem para a igreja para estar protegido das maldições desse mundo, tem muito demônio, vem para a igreja. Tem um relacionamento com Deus. Satanás também tem um relacionamento com Deus, irmãos. Péssimo, mas tem. Muito péssimo, mas tem. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Aí, venha para a igreja para Deus te usar com os seus dons. Você canta tão bem, fala tão bem. Deus tem uma vida melhor para te dar. Deus tem sempre o melhor para você. Vem que Deus realizará os seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Vem que Deus te dará força para não desistir dos seus ideais. Vem que Ele realizará o desejo do seu coração. Isso não é evangelho, irmãos. Sem chance. Sabe o que acontece com as pessoas? Quando elas ouvem isso, muitas, puxa, que legal, meu. Caramba, nunca ouvi isso. Uma mensagem legal. Aí vem, levanta a mão, aceitam. Mas a primeira prova, luta, dificuldade, o diabão já vem, leva embora. Não tem firmeza. Tem gente aqui na igreja, irmãos, tem um rapaz que nem está vindo mais. A namorada dele está vindo. Ele falou assim, olha, eu estou bem, eu não tenho nenhum problema com a minha vida, eu ando direitinho, eu faço tudo certinho, eu não preciso estar aí em igreja, porque já está tudo certo comigo. Eu amo a Deus, está tudo bem, minha namorada quer ir, ela vai, mas para mim está tudo bem, sem nenhum problema. Então, olha só o que trocar a palavra de Deus por palavra de homem está fazendo, irmãos. Eu preguei lá no Veto uma palavra parecida com o que eu preguei aqui, num domingo, sobre o Evangelho. Aí vieram 4 pessoas, aceitaram Jesus lá na frente. Aí eu perguntei para a mocinha, falei assim, fulana, você se arrepende dos seus pecados? Hã? Eu nem insisti, irmãos. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A gente está falando, tem festa no céu. Aí você pergunta, você se arrependeu? Por que não há arrependimento mais? Porque não se prega o arrependimento, irmãos. E como que Jesus pregou? Como os apóstolos pregou? Paulo falou assim, oremos em todos os lugares pelos homens, para que Deus conceda a eles o arrependimento para a salvação. Paulo fala assim, olha, nós vamos abrogar a lei, vamos tirar a lei de jogada. Qual é a lei? Os 10 mandamentos e outras leis que Deus colocou no Antigo Testamento. Essa lei não vale mais? Não, de forma alguma. Essa lei está viva, mas para quem? Para os que estão no pecado, pela lei do pecado, porque a lei de Deus, para os que estão no pecado, ela vai abrir os olhos e mostrar que estão condenados. Mas quando eu deixo de pregar o que Jesus ensinou, antes dele mandar, ele ensinou, aí a gente não prega, não prega a verdade, que é o começo. Para entrar a boa nova, eu tenho que mostrar a má nova, a má notícia, que não é nova, é velha, eu tenho que mostrar, e isso é a lei que vai fazer. E eu queria chamar um voluntário aqui, para fazer uma ilustração. Vamos fazer uma ilustração. Eu estou aprendendo ainda, irmão. Se eu errar, por favor, me perdoe. Você vai fazer um papel de uma pessoa muito religiosa, de uma outra religião. Por exemplo, você acabou de vir da missa. E eu estou indo para pregar. Estou indo pregar o evangelho para você. E eu sou seu amigo, tal. Aí eu falo, e aí, Júnior, como é que você está? Tô bem, ótimo. Puxa, quanto tempo a gente não se vê, cara. Que legal, tô vendo que você está vindo da igreja, eu também tô indo. Puxa, que legal, cara. Faz muito tempo que eu não te vejo, nem sei como é que você tá. Tô ótimo, vou na missa todo domingo. Cara. Dou dízimo. Puxa, que legal. Fui na Aparecida
Ô, você é um cara... Meu, você se acha uma pessoa boa, meu? Ah, com certeza, porque eu não faço nada pra ninguém, nada mal pra ninguém. Puxa... Trabalho, nunca roubei, nunca matei. Oh, que legal, meu, que bom, eu vejo que você é uma pessoa realmente dedicada. Mas eu posso fazer umas perguntas para você, para provar que realmente o que você está falando é isso mesmo? Posso fazer umas perguntas para você? É mesmo? Você conhece os 10 mandamentos, mandamentos do Senhor? A lei, tão conhecido, né, o pessoal, até na escola, cartilinha, né? Puxa, que legal, cara. Olha, tem lá uma parte que diz assim, ó, não dirás falso testemunho. Você conhece? Falso testemunho é falar mentira, certo? Você falar uma coisa que é verdade, entendeu? Entendi. Puxa, cara, ó, você já mentiu alguma vez? Não, eu não. Não. Não, você é um cara... Você fala assim, todo mundo já mentiu, né, irmão? Pelo amor de Deus. Aí também é demais, né? Se arrepender, se arrepender. Não, você fala assim, puxa, já menti. Oi. Acabou de mentir. Não, mas acabou de mentir. Não, mas essa aí tá muito lógica. Né? Aí você fala assim, não, menti e tal. Mas eu pedi perdão. Já mentiu alguma vez? Já menti. Quantas vezes você mentiu? Você... Umas 5, velho. Umas 5 vezes? Quantas... Mas... É porque assim, uma mentirinha de vez em quando, né, meu? Mas quantas vezes a pessoa tem que mentir para ser chamado de... para ser mentiroso? Quantas vezes você acha? Uma vez? 1000 vezes? Praticar, né? Uma vez... Acho que uma vez já. Uma vez mentiu, já... Puxa, você transgrediu a lei de Deus. Sério? Cara, você transgrediu... Eu fui ser culpado, ó. Mas já era, quebrou. Cara, não, tudo bem. Agora vamos para a próxima. A Bíblia diz lá que não devo cobiçar nada do próximo. Cara, assim, nem um carro, às vezes o cara tem um dom, você já... Tem um Camaro, é da hora. Mas você já cobiçou? Aquele Camaro lá pra mim, né? Puxa, cara. Meu tio tem um Evoque lá. Então, mentiroso, cobiçador, já quebrou 2 mandamentos de Deus. Né? Agora, a Bíblia diz também que a gente não deve fornicar, não deve adulterar a mulher do próximo, casada ou solteiro, ter relação sexual antes do casamento. Cara, talvez eu acho que você já Quem teve... falou isso? Não, mas a lei diz isso, mas Jesus fala assim que se olhar e desejar no íntimo, já cometeu adultério no íntimo. Espera que eu voltar pra igreja. Cara, mas olha só, quer dizer que, se você nem me falar, a gente lá no mundo, pelo amor de Deus, você sabe. Mas Cara, a vizinha lá, ela segue aquelas calças ó, bag lá, meu. eu nem vou continuar. Ó, são vários mandamentos de Deus. E a Bíblia diz, essa Bíblia aí diz que Deus vai julgar. Diz que Deus vai julgar de acordo com a lei dele. Já pensou, pessoal? Deus vai julgar com a sua lei. Deus vai julgar com a sua lei. Você acha que você vai escapar naquele grande dia, quando Deus abrir e falar mentiroso, fornicador, cobiçador, e aí vai, você acha que você vai passar? Mas eu vou pra igreja todo domingo. Ele vai mostrar, e olha, cara, já era. Tá perdido. E agora? Ah, eu me arrependo de ter feito isso. Se você morrer hoje, você tem a certeza que vai para o céu? Agora você tirou minha certeza aí, meu. Meu, Deus, Ele é santo e Ele exige um nível de santidade muito grande. Mas eu falo para você, tenho uma boa notícia para te dar. Sério? Sério. O carro lá? Que Ele... Não, muito melhor. A vizinha? Muito melhor. Infinitamente. Sabe o que é? É que Deus, sabendo que nós somos transgressores, Ele enviou o seu Filho, que tomou a forma humana, para morrer em nosso lugar. Mas antes de morrer, Ele cumpriu todas as exigências da lei e não errou em um só mandamento do Senhor. E aí Ele diz, aquele que crê nele, como diz as Escrituras, e se submeter em fé, crendo mesmo, sabe que crê assim? Mas assim, ele diz assim que antes você precisa tomar essa atitude que você tomou. E eu digo para você, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, sabe por quê? Porque você reconheceu que você é um pecador. Você agora vai desistir da sua religiosidade, que você viu que está levando para o buraco. E agora você viu que a lei te condena.
mas aí ele enviou o Filho dele para te salvar. E se você crê nesse Jesus agora, se você partir agora, um ataque do coração, uma veia da sua cabeça estourar agora, e você chegar diante de Deus, você estará perdoado dos seus pecados. Se você crê nesse Jesus agora, você crê? Amém, eu creio. Você quer se entregar a esse Jesus agora? Eu vou fazer uma oração por você agora, para Deus receber você agora. Você crê? Você ora? Dobre o joelho aqui agora. Ganhei mais uma alma para Jesus. Amém? Aí você ora pela pessoa. Se você tiver mais tempo e falar do batismo, e tiver um poço ali, agora você batiza aquela pessoa. Isso é Bíblia, irmãos, não é igreja. Não vamos mudar a doutrina da União Pentecostal. Mas se Deus tocar, para abrir mais e mais o entendimento. O que aconteceu com Filipe, por exemplo? A água está aqui. O que aconteceu? O eunuco falou assim, olha, eu creio nisso que você está falando. A água está aqui. Filipe falou assim, eu não posso impedir jamais. Você crê, como diz as Escrituras, então desce as águas e seja batizado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, se chegar nesse ponto, né? Qualquer servo de Deus, varão. Qualquer servo de Deus, varão. Não. Agora sim, aqui na União Pentecostal, a gente ganhou aqui, a gente vai ter que levar o pastor. Você está lá no presídio, você está lá no trabalho, o cara fala, eu creio, porque assim, de acordo com o que o Espírito de Deus levar vocês, irmãos, eu estou falando a lei seca, mas olha como Jesus fez. Jesus é maravilhoso. Jesus chegou lá no poço de Samaria, e ele tinha que ir até outro lugar, mas ele parou em Samaria. E aí ele pediu para a mulher para beber água. Olha só que estratégia maravilhosa de Jesus para cumprir essa grande comissão. Jesus está indo lá, e é uma mulher. Primeiro, pela sociedade não podia judeu nem homem falar com uma mulher, judeu falar com uma mulher no ambiente público, que não fosse sua esposa ou a filha. Não era. E ainda era samaritana, de um outro povo. Aí o que acontece? Jesus, para quebrar tudo isso e ter um diálogo, ele buscou uma coisa que fosse comum. Às vezes é um futebol, às vezes é um gosto por um estilo musical, às vezes é um gosto de carro, de time, sei lá, qualquer coisa. Jesus buscou a água. Água, H2O. Nem foi falado aqui. Jesus chegou e falou assim, mulher, me dá de beber? Me dá um pouco de água para beber? Ela falou, quem é você que é judeu, que fala comigo que sou samaritana? Aí Jesus fala assim, poxa mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que pediria, e eu te daria água viva. Aí a mulher, opa, já se interessou, né? Poxa, me dá dessa água aí, né? Mas antes ela falou assim, melhor dizendo, ela falou assim, mas então peraí, você é maior do que Jacó? Que Jacó nos fez esse poço aqui, Jacó, né, neto de Abraão, Isaac, Jacó, neto de Abraão, né, tão conhecido, ele fez esse poço aqui. Aí Jesus falou, ela falou assim, mas me dá essa água aí para que eu não tenha que mais vir buscar, porque ela estava numa situação de humilhação, né, a vida dela, né, já era de humilhação na sociedade, pelo que ela era. Aí Jesus entra num outro diálogo, a respeito de teologia, né, ou de adoração, que também é muito interessante. Eu gosto sempre de pegar aqui com o pessoal na teologia, que Jesus fala assim, mulher, aí ela entra e fala assim, Jesus, aqui, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar, mas nós adoramos aqui no monte, né, e Jacó também adorou aqui, nós adoramos aqui nesse monte, mas vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém onde que se deve adorar. Jesus falou, mulher, você crê que a hora é chegada em que os verdadeiros chegaria a hora e é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não neste monte e nem em Jerusalém, mas adorarão em espírito e em verdade, porque é os tais que o Pai procura.
Aí, puxa, espírito em verdade. Aí se a gente for trazer, irmãos, as pessoas lá na hora que a gente vai evangelizar, elas têm inúmeras perguntas. Deus, Ele não deixou isso como um segredo da Bíblia. Não é mistério. Está revelado nas Escrituras. O que for mistério, tudo bem, a Bíblia diz assim, o que Deus revelou é para nós. O que Ele não revelou, Ele vai revelar um outro dia, mas não revelou. Não é para nós. Mas adorar em espírito e em verdade não é nenhum mistério. Jesus está fazendo uma relação entre local, Ele está dizendo, não é nem lá e nem aqui, é em espírito. Aí Ele fala assim, olha, não é num local, não é num horário de culto, é em espírito. Passa, excede, sabe, o âmbito de físico. É em espírito, no âmbito também de tempo, não está preso a tempo nem lugar, é em todo lugar. Esse é o que adora em espírito. E agora em verdade, alguém fala em verdade? Ele não está fazendo uma oposição em mentira. Olha, agora os que são verdadeiros são os que adoram em verdade, porque existiam os verdadeiros que adoravam em mentira, não. Ou os falsos que adoravam em mentira, não. Quando ele fala em verdade, é porque ele está dizendo assim, porque antes não era em verdade, antes era em símbolo. Tinha a Arca da Aliança, o povo de Israel, que tinha o Templo de Jerusalém, ou a Arca da Aliança, por exemplo, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, sabe? Quem já viu a Arca? Quem nunca viu a Arca? Uma representação. Acho que todo mundo já viu, né? Sabe, uma caixa assim com 2 querubins assim, que é dourado. O pessoal às vezes coloca, tem igreja que sai carregando nas costas, por aí. E aí, é isso aí, era em símbolos. A Bíblia diz que esses símbolos, eles apontavam para Cristo. Eles representavam o verdadeiro, mas não era o verdadeiro. O verdadeiro chegou. Por isso agora nós adoramos com o verdadeiro. O verdadeiro está aqui hoje. Jesus falou assim, onde tem 2 ou 3 em meu nome, o verdadeiro está. Nós adoramos o verdadeiro, não precisamos de arca, não precisamos de candelabro, não precisamos de fazer sacrifício mais, precisamos de espargir sangue nos umbrais das portas, porque isso aí era tudo com símbolos. Agora estamos no verdadeiro. Mas sabe o que o diabo está querendo fazer? Para que a gente se descaracterize mais ainda e não cumpra essa grande comissão, ele quer nos voltar ao antigo, aquelas práticas, falta agora até fazer sacrifício. A lei, guarda sábado, guarda isso, guarda aquilo, não entendendo o espírito da lei. E aí, irmãos, não é essa a vontade de Deus. Ele quer que nós adoremos em espírito, porque não é, agora eu entro na igreja, agora estou na presença de Deus. Não, irmão, você estava fora lá na rua, você estava fora da presença? Quem está fora está nas trevas. Mas quem está na luz está na presença, porque Ele é luz. E quem anda na luz está com Ele. Agora, o que acontece com a lei, voltando para a lei? Que Jesus usou, mas olha só como Jesus usou a lei, que coisa maravilhosa. Ele não falou assim, mulher, já adulteraste? Eu fiz aqui uma apresentação com o religioso ali, brincadeira, com o Júnior, para mostrar só o papel da lei. O papel da lei é isso, é mostrar para o soberbo que está com o nariz empinado, não, eu dou cesta básica, eu faço ajuda social, eu vou à igreja toda missa, ou vou na minha religião, eu faço tudo certinho. Aí você traz o padrão de Deus, a lei. Jesus chegou para a mulher e falou assim, mulher, ele não falou diretamente, mulher, você já adulterou? Não, ele não falou isso. Ele falou, mulher, vá buscar o seu esposo e volte. A estratégia de Jesus é maravilhoso. Ele não foi na letra seca, assim, o Espírito nele, né, ele, que é o próprio Deus, ele usou um subterfúgio. E é isso, irmãos, que eu creio que Deus vai dar a cada um de vocês. Essa estratégia para arrebentar. Sabe assim, o Espírito Santo vai te guiar, você vai assim, ó, no fígado mesmo, no rim, pá, com a palavra. Jesus falou assim, vai lá e traga. Aí ela, eu não tenho marido. Ela tentando dar uma escapadinha, Jesus, porque tiveste 5, né? O que tem agora ainda não é seu. Eita. Só faltou ela, puxa. Na hora, a consciência, aí o Espírito Santo trabalha na consciência, que é algo que Deus deu ao homem, a consciência. E a lei de Deus, ela vem
para destravar isso, a consciência do homem. E é o Espírito Santo que vai guiar o que está evangelizando. É o Espírito que vai guiar, não é algo, não é mecânico, não é batata. Se eu fizer essa regrinha, não. Aí quebrou a mulher. Aí o Espírito já revelou, foi ainda, Jesus já revelou, tivesse 5, 4 ou 5. É isso que Deus vai fazer com as nossas vidas, irmãos. O menino lá, o Felipe estava lá em tal lugar, o Espírito Santo tocou, vai, tal lugar. Quando ele chegou, viu o rapaz lendo a lei lá, o livro de Isaías, não entendeu, o Espírito Santo sobe, ele subiu. Precisamos da direção do Espírito Santo e de conhecer bem as Escrituras, irmãos. Então assim, antes de cumprir essa grande comissão que Ele nos chama, precisamos conhecer bem as Escrituras. O antigo é abolido, não. Quem está no pecado, se há entre nós vidas que estão vivendo no pecado, todo dia peca, todo dia peca, todo dia peca, é porque você ainda não se conscientizou de que você está debaixo da lei do pecado ainda. E eu digo para você, se você está assim debaixo da lei do pecado, é essa mesma lei que Deus vai usar naquele grande dia para te julgar. E aí você acha que você vai passar? Se a Bíblia diz que quem transgrediu um mandamento, transgrediu toda a lei. Olha só, por isso que Jesus falou assim, guarda o mandamento, guarda os mandamentos. Para eles, quando ele estava evangelizando, porque ele sabia que as pessoas todas pecaram. Quando ele falou assim, guarda, aí o cara, puxa, eu tento, mas eu sei que eu já pisei na bola. Aí trabalhou na consciência. E o Espírito Santo está agindo na consciência do ser humano. Aí a pessoa volta. Aí Jesus pega. Aquele jovem rico teve a grande oportunidade. Mas ele amava mais as riquezas do que a Deus, como ele disse que amava sobre todas as coisas. E ao próximo que ele disse que amava como a ele mesmo. Jesus mostrou. Então é verdade que mesmo sendo usado, cheio do Espírito Santo como Jesus foi, muitos não vão se converter. Mas você fez o seu papel. Se você, depois, sei lá, de 15 minutos, que você parou para evangelizar aquela pessoa, você falou toda a palavra de Deus no sentido assim, você falou a lei e você falou a graça, que é a boa notícia, a salvação. Você falou com amor e dirigido pelo Espírito, você vai estar em oração ali naquele momento, você está pedindo a direção. Você fez o seu papel. Se a pessoa quis naquele momento, você fez o apelo. Se a pessoa aceitar Jesus naquele momento, você já ora por ela. Se ela se arrependeu mesmo, chegou nesse ponto de arrependimento, e aí ela vai fazer o sentido, não vai ser igual o rapazinho que está vindo aqui, que fala assim, mas está tudo bem comigo, e vai falar, poxa cara, eu achava que estava tudo bem, eu nem sabia que Deus ia me julgar dessa maneira, eu estou um transgressor terrível da lei, e eu estou achando que eu estou bem, estou mal pra caramba, só faço coisa ruim, e só porque eu dei uma cesta básica, acho que eu sou melhor do que o meu irmão que está roubando? Estou perdido, ore por mim, o que eu faço? Você só vai dar a boa nova quando ele cair a ficha. A não ser que não tenha tempo, aí você fala. Mas se tem um tempinho, você vai ali. Caiu a ficha, se arrependeu, aí a boa notícia para você agora, você está perdido, isso é verdade, você entendeu, mas eu tenho uma notícia para te dar. Foi por isso que Jesus morreu, para te salvar. Se as pessoas entendessem isso, irmãos, elas não iam ficar, assim, eu vou lá passar um tempinho, uma temporada na igreja, depois eu saio. Não. E nós que temos a incumbência de levar essa palavra, como os discípulos não falavam assim, vem para o nosso meio, ficava 1 milhão de anos para a pessoa tomar decisão. Porque eles já iam com o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus, não é essa listinha que eu estava fazendo ontem, aqui, para a segunda ministração, que a gente escuta tanto, a pessoa fala assim, mas, a gente fala assim, olha, não está dando certo na sua vida, então, tá vendo, aceita Jesus, porque aí vai dar certo na sua vida. Os ricos dão risada, fala, uma muleta da fé,
O coitado é um derrotado, não tem estudo, não tem nada, é um coitado, vai para a igreja tentar melhorar alguma coisa. Aí os ricos dão risada. Sabe por quê? Porque não conhecem a lei. A lei vai revelar, como eu disse, o pecado, a condição que ele está. Se o rico, em vez de a gente falar assim, tá vendo, sua empresa está dando um prejuízo para você porque você não entregou na mão de Jesus. Se você entregar na mão de Jesus, vai de tudo bem a melhor. Ele dá risada e fala, isso aí é muleta existencial, para quem tem problema de existência, né? De autoexistência, que é o que o Karl Marx fala do socialismo. Isso é muleta da fé, porque ele não ouviu o evangelho, a lei e a graça, mas ele ouviu essas coisas. Aí ele fala, isso é muleta, mas é muleta mesmo, isso aqui é muleta. Não é a palavra de Deus. Aí quando você fala para o rico a verdade, fala, vem cá, você crê em Deus? Não, creio, tal, né, isso tudo que ele criou. Eu faço minhas rezas, minhas preces para esse Deus. Ah, é? Você se considera uma pessoa boa? Ah, claro, minha empresa ajuda muitas pessoas e tal. Ah, podemos fazer um teste? Sim, só para provar o que você está falando. Sem nenhum problema, você aceita? Ah, claro. Você conhece os mandamentos do Senhor? Ah, não, claro, já, eu leio de vez em quando, eu leio, vou na missa, ou sei lá, vou na minha religião. Entendeu? Quando você trabalha, eu estou falando muito seco, irmãos, mas não precisa ser assim, lei e tal, blá, blá. De repente, é a maneira que Deus vai te dar. Mas eu quero dizer do conteúdo. Jesus usou o conteúdo da palavra. Aquele que era sabidão, e muitas vezes ele jogou uma palavra, mas o que está escrito aí na lei de vocês? Aí Jesus faz outra pergunta, pá, quebra os caras. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo de graça e de sabedoria. Não podemos, irmãos, continuar a nossa vida, talvez, tenho mais 15 minutos, talvez a gente não pode continuar a nossa vida, irmãos, tipo, Maria vai com as outras, eu escutei e eu repito, não. Procure saber a palavra de Deus, para a gente não repetir esses modelos. O diabo fez isso, ele tirou o arrependimento das igrejas evangélicas desse país, tirou. As pessoas não se arrependem mais. O evangelismo, a gente sai, fala um monte de coisa para as pessoas, vem que vai ser melhor a sua vida, se tem algum problema, eu vou orar, qual a área que você quer, fala um monte de coisa, vai ter o culto tal, e não fala a palavra de Deus. Faz um trabalhão e no final, quantas almas? Nenhum. Quantos se arrependeram e aceitaram a fé, se renderam a Jesus? E aí a gente às vezes faz um trabalho, vai para casa, todo satisfeitão, né? Porque eu destruí um monte de folheto. Aí no final, se aquela vida morrer à noite, a gente não fez nada. Não pregamos o evangelho. Até quando nós vamos repetir isso? E é isso que está me consumindo, sabe? Porque assim, às vezes de chegar na empresa lá, meus amigos, eu sempre estou lá, uma palavrinha, manda um versículo, manda não sei o quê. E aí que eu quero dizer que caiu a ficha para mim foi isso. Eu falei, eu fico falando essas coisas que Deus é bom, que ama. Ah, tá bom, Deus me ama, beleza, minha vida está boa assim. E Ele me ama, por isso que eu estou bem, porque Ele me ama, estou bem. Está tudo bem comigo, não preciso de nada. Não está bem, irmãos, está perdido, o cara está indo para o inferno. É isso. Quando Jesus manda a gente ir lá, para todos os lugares, eu estava orando aqui, o Senhor me trazia à mente até os indianos. Sabe assim, na minha cabeça, assim, quando eu estava orando agora, e vinha na minha mente assim, um senhor indiano, sabe assim, com uma imagem, ele adora os deuses dele, com uma face tão triste, tão oprimida, irmãos. Sabe assim, isso é tremendo, viu? Sabe assim, e assim, eu lembro que a gente trabalhou para um projeto de Chennai, e eu vi os indianos lá, eu tive um contato com 2, mas que já eram evangélicos, eu até levei eles o outro irmão pediu para levar eles na Assembleia de Deus, que ia ter lá uma apresentação de não sei o quê, e eu fui até o intérprete deles lá na hora, lá, o pastor lá da igreja, está aqui o intérprete deles, 2 indianos, amém, irmãos, 2 indianos. Mas eu, com crente, e os não crentes, o que eu fiz? Sabe assim, às vezes a gente fala assim, Deus é bom,
Ah, a pessoa, beleza, Deus é bom, obrigado. É legal, Deus é bom pra caramba. Eu não fiz nada, irmãos. Não fiz o que Ele mandou. Você entendeu, Marcos? Cara, a gente tem oportunidade. Aí essa semana eu já estou usando assim, falei, Deus, eu quero, porque Deus vai me dar as estratégias, Deus vai te dar as estratégias, sabe? Você aquela pessoa é um religioso, é um testemunho de Jeová, é um ateu. Eu estou agora querendo comer, eu quero aprender mais como evangelizar essas pessoas. E não quero só falar assim, que essa coisa rala aqui, não, vai ser isso aqui, não é evangelho, isso que eu li para vocês. Pelo amor de Deus, tem que rasgar isso. Chegar até o ponto dele aceitar Jesus, irmãos. E se ele falar assim, olha, eu quero esse Jesus para a minha vida, e eu quero me batizar também o quanto antes possível. Eu falo, pastor, vamos lá, vamos batizar, hoje é quinta-feira, vai ter culto lá, pastor, abre esse tanque aqui, põe água aí, vamos batizar esse jovem aqui. Amém, irmãos? Não podemos perder tempo mais com essas coisas. Eu estou gastando toda uma hora na primeira aqui, primeiro, vai até 20 e pouco. Amém, irmão? Mas eu espero que vocês compreendam isso. Isso é fundamental para nós. Vai ter 2 ministrações só sobre isso, irmão, sobre estratégias e várias coisas, para a gente tratar. Deixa eu caminhar, porque deixa para as outras 2 lá. Pode passar, por favor, querido? Então, da mesma forma que somos enviados ao mundo, da mesma forma somos enviados ao mundo para a salvação dos perdidos. Jesus foi enviado. Vamos passar, vai ficar só no 1 mesmo. Brincadeira. Amanhã é sábado, pessoal. Então, da mesma forma que somos, como Jesus enviou os discípulos, somos enviados da mesma forma, irmãos. E eu entendo que quando o Marcos, o Tião, a Thalita, né, a Ruth, o pessoal que trabalhou, né, no Luau, pensou de ministração de missões, é para que a gente tivesse uma visão grande, não apenas ter uma visão grande por ter visão grande, mas para que o Espírito tocasse no coração. Marcos falou aqui, tocasse, o Espírito Santo vai guiar, de repente vai colocar uma paixão no coração por aquele país, o Senhor vai te dar estratégia para você buscar informação, que hoje YouTube, Google, isso aí te dá muita informação para você saber o que precisa, quantas pessoas tem, qual a religião lá e tudo mais, você orar, o Senhor de repente colocar um missionário para você ajudar, fazer trabalhos aqui para arrecadar e mandar, eu não sei, mas eu louvo a Deus que quando falou disso, falou por fé, pela direção do Espírito, porque o Espírito de Deus pode levar, irmãos, a lugares inimagináveis, não podemos limitar o Espírito de Deus, irmãos. Quando veio essa oportunidade, eu não tenho costume de pregar dessa maneira aqui, mas eu falei, Senhor, se o Senhor está chamando para preparar estudos, para sair ensinando as pessoas da tua casa, né, da tua casa assim, eu não gosto de falar casa, né, do teu reino, a se prepararem mais para esta missão, eu vou me dedicar, eu vou gastar tempo, vou buscar, vou orar, pedir a Deus direção, eu vou me consumir nisso, se é a tua vontade, eu vou me entregar a isso e vou fazer isso que o Senhor quer que faça, e a cada um Ele vai dar, porque a gente vai falar depois sobre ministérios, os variados ministérios que tem e como o Senhor Ele quer distribuir ministérios ao povo dele. Você fala assim, mas eu sou tão jovem para me envolver assim. Não se preocupe, né? Os apóstolos, né, dizem que Marcos tinha 14 para 17 anos de idade quando estava seguindo o Senhor. Era um dos mais jovens que tinha. E olha, e o Senhor contou com ele para a grande obra. Então, irmãos, não vamos pensar que somos jovens não, porque todo mundo aqui já sabe o que é certo e o que é errado, sabe coisas, alguns assuntos aí mais do que homem casado e mulher casada aí, então não vamos colocar essa desculpinha para Deus não. Então, o nosso foco principal deve ser resgatar almas da perdição, almas.
Por isso essa urgência, a pessoa se abriu para receber a palavra ali, é para ganhar ali, irmãos, é para ganhar ali, não é para esperar não, é para ganhar ali a pessoa. Mas você fala assim, eu vou forçar, não é para forçar, porque o reino de Deus não é por força nem por violência. Você vai forçar a sua oração com Deus, pedindo a Deus estratégia, para Deus te dar. Você vê, tá fluindo, mas não forçar. Você vê, algumas pessoas falam assim, por exemplo, batiza no Espírito Santo, vamos orar pela pessoa. Aí quer empurrar a pessoa, quer derrubar, isso é blasfêmia, né? Porque é querer fazer o papel do Espírito de Deus. Não, não é o nosso papel. O papel é rogar a Jesus. Jesus, tu és o que batiza com o Espírito Santo. Batiza ele, Jesus. Jesus, batiza ele, Jesus. Essa é a nossa petição. A mesma coisa, Espírito Santo, convence ele, me dá a palavra própria aqui, no momento exato para ir nessa parte, Senhor, me revela lá, Senhor, no íntimo dele, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai penetrando até de fazer divisão entre juntas e medulas, a alma e o espírito, vai entrando, vai penetrando, Senhor, me dá essa palavra como uma espada, que vai cortando, e o Espírito de Deus vai dando, irmãos, vai dando, vai quebrando, com oração, vida no altar, Deus vai fazer algo tremendo, irmão, pode ter certeza. Jesus demonstrou vários pontos importantes durante seu ministério na terra. O seu reino não é deste mundo, ele disse. Por quê? Porque está se levantando várias missões, a gente vai falar disso também, que estão, irmãos, querendo conquistar, e os governos, não, vamos conquistar os governos, porque temos os governos na mão, políticos e tal, aí sim nós vamos tomar posse do mundo, e aí quando Jesus voltar, alguns dizem, aí o mundo já vai estar dominado na mão do reino dele aqui na terra, que vamos estabelecer o reino dele na terra. Tudo heresia, irmãos. Se Jesus quisesse tomar Roma, quantos anjos, Marcão, para detonar o exército de Roma inteiro, quantos anjos? Já era, a Bíblia diz que um só detonou uma cidade. Meu, imagina, um anjo com uma espada, a gente só vê a espada, só as cabeças descendo assim, aí a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, só vê as cabeças rolando, o exército todo, irmão. Jesus falou assim, ao povo zombando de Jesus, olha, ele salvou tantos, ressuscitou, salvou tantos, mas não consegue nem ele mesmo se salvar, desce da cruz, não salvou tantos, não pode se salvar. Jesus falou assim, puxa, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria uma legião aqui, mas eu não quero, foi para isso que eu vim, se eu quisesse, eu fazia, ele falou legião, porque acho que ele foi para não humilhar tanto, podia falar entendeu? O reino não é deste mundo, irmãos, o reino é em espírito, ele vai estabelecendo nas almas que deixam de ser treva e passa a ser luz, acendeu, o reino dele vai acendendo em vidas. Ele não veio conquistar o Império Romano, nem tomar o trono de César, não está interessado nessas coisas, ele não veio fazer campanha fome zero ou cura para todos, fome zero, cura para todos, embora ele alimentou muitos, mas quando ele viu que a galerinha estava seguindo ele por causa da comida que ele tinha multiplicado lá, ele falou, pessoal, não me busquem pelo pão que perece, mas busquem pelo que permanece. Vocês estão me buscando porque vocês comeram e encheram a barriguinha, não é? Mas não é por isso que vocês devem buscar. E o povo está buscando por isso nas igrejas, irmãos. Em todas as religiões, né? O povo busca, a maioria é para isso. Então a gente tem que, embora Deus vai nos usar para levar a cesta básica, vai nos usar para dar um prato de comida, vai nos usar para dividir com alguém, ou levar, fazer uma campanha para ajudar tal localidade. Mas não é esse o principal. Jesus, ele mostrou isso, não é esse o principal. Cura para todos. Aqui é o poder de Deus, todo mundo vai lá para ser curado. Não é curado, esse Deus não é de nada, não. Não, se Deus quiser curar, nós vamos orar por cura sempre, porque Deus é o Deus que cura, mas não é esse o fundamental do nosso chamado. Então, ele veio para salvar, e somos enviados para salvar em nome dele. Tenho 4 minutos. Que pena. Eu queria só então passar o primeiro vídeo da parte 2, ele é curtinho, para a gente encerrar. Talvez passe só 5 minutos.
Pode passar, por favor, com o áudio. Para a gente entender um pouquinho, uma agência missionária que é da Igreja Presbiteriana. Nosso planeta possui mais de 7 bilhões de habitantes e muitos nunca ouviram falar de Jesus Cristo. As últimas pesquisas mostram que, na população global, os principais grupos religiosos se dividem em 31,5% cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, coptas, maronistas, 0,2% judeus, 6,7% outras religiões, 7,1% budistas, 15% hinduístas, 16,3% sem vínculo religioso, 23,2% muçulmanos. Nesse cenário, a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da PMT, se posiciona estrategicamente proclamando o Evangelho de Cristo em contextos transculturais. Hoje, a PMT conta com 150 missionários aproximadamente, que atuam em quase 40 países. Mais de 100 candidatos estão se preparando, cumprindo os pré-requisitos para serem enviados. Por meio de parcerias ministeriais com outras agências missionárias e igrejas que professam a mesma fé e doutrina, a PMT desenvolve projetos na perspectiva da fé reformada. As áreas de atuação dos missionários são plantação de igrejas, evangelismo, discipulado, treinamento de liderança autóctone, ensino teológico, tradução da Bíblia, cursos de formação para ministério transcultural, educação formal, aconselhamento, cursos direcionados à família, cursos profissionalizantes, capelania hospitalar, agricultura e outros. A ação global da PMT contempla as necessidades de cada região do planeta. No Brasil, existem 340 etnias indígenas, somente 182 possuem presença missionária evangélica. Existem porções bíblicas em 58 línguas nativas, mas até agora a Bíblia completa foi traduzida para somente em 4 línguas nativas. Contamos com uma base indígena em Manaus que atende e orienta os projetos missionários da região e oferece treinamentos para aqueles que desejarem atuar nesse contexto. Também somos desafiados a alcançar os quilombolas, os ciganos, os imigrantes que vivem em suas próprias comunidades. Na América Latina, foi plantada a primeira igreja transcultural. Hoje existem escolas de educação formal sendo estruturadas e fortalecidas no Paraguai. As igrejas no Paraguai e na Bolívia contam com lideranças nacionais, mas ainda são pequenas e continuam recebendo o apoio da APMT. Projetos de apoio à Igreja Cristã Reformada em Cuba, na plantação de novas igrejas, na restauração dos templos antigos e no ensino teológico do seminário existente estão sendo executados. Na Europa, contamos com uma base missionária que fica na Espanha. Ela orienta e apoia os projetos dos missionários na região. A plantação e o crescimento das igrejas são os maiores desafios missionários no velho continente, que deixou de ser o centro do cristianismo. Não se pode negar o crescimento do islamismo no velho continente e a crescente secularização. A maioria das pessoas estão decepcionadas com a religião e não acreditam em Deus. No Oriente Médio, os missionários atuam em parceria com igrejas reformadas e outras agências missionárias. Nessa região se encontra a menor concentração de cristãos. Uma das maiores barreiras é a perseguição religiosa. A religião predominante é o islamismo. Mesmo em meio a tantas guerras civis e conflitos religiosos, muitos muçulmanos têm conhecido a Cristo através do relacionamento com os missionários ou ouvindo rádios, programas de TV e literaturas que falam do Evangelho. A Ásia é uma região onde predominam religiões milenares e animistas, cujas doutrinas se misturam com a cultura. Na maior parte do continente, o cristianismo é desconhecido. Em algumas regiões predomina o islamismo, em outras, o hinduísmo e o budismo.
No Sudeste Asiático, além das religiões predominantes, existem variadas línguas e culturas. O islamismo tem grande influência política, social e cultural na população. Os cristãos sofrem severa perseguição religiosa. Na África, a APMT conta com uma base missionária em Cidade do Cabo. No continente africano, apesar da aparente abertura religiosa, muitos países, principalmente ao norte do continente, são dominados pelo Islã, que aproveita a abertura religiosa para disseminar suas crenças. Em grande parte da região, existe muita carência e as condições básicas para a subsistência humana são escassas. Os missionários desenvolvem projetos sociais paralelamente ao trabalho de plantação de novas igrejas e treinamento de liderança. Na África do Sul, a PMT tem parceria com a Igreja Reformada e os missionários também desenvolvem trabalhos com refugiados e imigrantes. E na Oceania, o trabalho com imigrantes é uma das portas abertas para a propagação do Evangelho. Programas evangelísticos na rádio são muito ouvidos em diferentes cidades. Além dos desafios nas diferentes regiões, a tradução da Bíblia é um dos focos da APMT. A Bíblia já foi traduzida para aproximadamente 2.700 línguas, mas ainda precisam ser traduzidas nas demais 4.200 línguas existentes. Atuar nesses contextos são os grandes desafios da Igreja de Cristo no século XXI. Temos muito para fazer e não podemos fazer sozinhos. Precisamos de parceiros, pessoas que digam: "Eis-me aqui, Senhor", e dediquem suas vidas à obra missionária. Precisamos de irmãos, igrejas e famílias que se tornem parceiros daqueles que Deus chamou para irem e os sustentem fielmente no preparo e no campo, compreendendo que a seara é do Senhor Jesus Cristo e que Ele voltará para buscar sua igreja. Convidamos você, sua família e sua igreja a se tornarem nossos parceiros. Esperamos seu contato para juntos pregarmos a aqueles que ainda não foram alcançados. Então, essa da Igreja Presbiteriana, essa Igreja Presbiteriana, se não me engano, tem no Brasil mais de 1 milhão de pessoas dessa denominação. Ela é uma denominação histórica que tem por volta de, deve ter uns 200, 300 anos nos Estados Unidos, aqui no Brasil deve ter 100 e poucos anos. E só tem 150 missionários transculturais. Então, quando fala de transcultural, é que ele atravessa da sua cultura ou de uma cultura a outra cultura. Então, por exemplo, Brasil, transcultural significa, por exemplo, pode ser até dentro do próprio país. Da nossa cultura, aqui da nossa sociedade moderna do Brasil, passando para uma cultura indígena no norte do Brasil, por exemplo, lá no meio da Amazônia. Uma missão transcultural. Ou atravessar, né, a outro país, com uma outra cultura, uma outra língua. Isso é missão transcultural. Então, missões se dividem basicamente entre missão transcultural, ou missões transculturais, e missões urbanas. O que a Igreja União Pentecostal, por exemplo, está mais envolvida é com missões urbanas, que é pregar, evangelizar, ter os cultos, estar num bairro, por exemplo, e ali fazer aquela influência de pregar o Evangelho. A União Pentecostal não tem nenhum trabalho de transcultural, de missionário transcultural. Uma igreja que tem 55 anos de existência, mas não tem nenhum missionário transcultural. Quem sabe Deus possa levantar do Parque Imperial o primeiro missionário transcultural da União Pentecostal. Que seja a nossa oração, que o Senhor levante também. Embora Jesus fale assim, que vá em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, significando Parque Imperial, né, Barueri, São Paulo e outros países para a nossa vida.
Eu falo de 150 porque é muito pouco. Somos milhões de evangélicos nesse país, 50 milhões, e um número ínfimo de algumas centenas de missionários. Por quê? O que acontece? O que o diabo tem feito, irmãos? Alguém fala assim, não, mas o diabo está lá no mundo. Ele está o tempo todo tentando minar as doutrinas fundamentais, os mandamentos de Deus. A gente tem que estar com os olhos abertos, irmãos. O perigo está ao lado. Está ao lado. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está levando. Aqui eu tenho certeza que o Marcos, o pessoal, eu também, nas pregações que eu ministro, eu peço muita direção a Deus, porque eu não quero ir de forma alguma contra a liderança. E eu dou graças a Deus que a liderança aqui da nossa igreja, o pastor Ademir, ele também está na direção, está na fiação. Sabe, a gente vê pelas pregações e ele dá oportunidade para a gente fazer a obra de Deus. Eu vou ficar de pé porque o tempo já foi. Na próxima ministração a gente vai continuar, vai ter o segundo vídeo e nós vamos também falar a respeito dos perigos também em missões, os desvios, o que acontece quando se deixa de pregar o evangelho e passa apenas a necessidade atual, física, da comida, mas não dá a comida do céu. Bem, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.